fuga de Alcatraz. Ela já foi considerada a prisão mais segura do mundo. Tem mais de 50 anos de história em torno de um caso que até hoje é considerado pelo FBI como não resolvido. Mas, diferente do que podemos pensar, o assunto está mais vivo do que imaginamos. E ao que tudo indica, onde seus fugitivos também podem estar. Olá, eu me chamo Aline Caio e hoje falaremos sobre a intrigante história da fuga de Alcatraz, que começa em São Francisco, na Califórnia, e chega a passar até por aqui, no nosso Brasil. Quer entender melhor que negócio é esse de chegar ao Brasil? Então vamos fugir para o assunto de hoje. Na década de 1930, Alcatraz já era um lugar proibido, cercado pelas águas gélidas e movimentadas do Pacífico. Mas o que é forte sempre pode se tornar ainda mais. O redesenho da fortaleza incluiu barras de ferro mais duras, uma série de torres de guarda estrategicamente posicionadas, regras rígidas e verificações diárias dos prisioneiros. Uma fuga ali parecia algo quase impossível. Localizada em uma ilha solitária no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia, a Penitenciária Federal de Alcatraz, também conhecida como The Rock ou somente Alcatraz, mantinha prisioneiros desde a Guerra Civil. Mas foi em 1934, o ponto alto de uma grande guerra contra o crime, que Alcatraz foi refortificada na prisão mais segura do mundo. É isso mesmo. Alcatraz foi projetada para deter prisioneiros que causavam um certo problema contínuo, assim, uns com os outros, em regiões ali próximas, em outras prisões federais. Então, será que um deles você conhece? Eu aposto que sim. Alphonse Al Capone, ele começou sua sentença de 11 anos por evasão fiscal em 1932, na prisão do Condado de Cook e depois em Atlanta. E foi então transferido para Alcatraz por acreditarem que ali ele seria menos capaz de manipular o sistema por dentro, como fazia nas prisões anteriores. Certamente Al Capone tentou, mas foi em Alcatraz que precisou reconhecer sua derrota ao sistema. Apesar das probabilidades de 1934 até a prisão ser fechada, em 1963, 36 homens tentaram 14 fugas separadas. Quase todos foram pegos ou não sobreviveram à tentativa. O destino de 3 detentos em particular, no entanto, permanece um mistério até hoje. A história deles envolve inclusive o Brasil e você vai saber agora. Vamos rapidinho para 12 de junho de 1962. Algo naquela manhã fez tudo ser diferente. 3 condenados não estavam em suas celas: John Langley, seu irmão Clarence e o tido como líder da ação, Frank Morris. Parece que havia também uma surpresa muito bem planejada. Cabeças de manequim habilidosamente construídas, feitas de gesso, pintura em tom de pele e direito a cabelo humano e tudo, foram colocados em suas camas para enganar os guardas noturnos. Imagine o alvoroço que não foi naquela noite. A prisão foi fechada e uma mega ultra power hard busca começou. O escritório de Alcatraz, em São Francisco, estabeleceu pistas para os escritórios em todo o país identificarem quaisquer registros sobre os prisioneiros desaparecidos. Parentes dos fugitivos foram entrevistados. Aos operadores de barco da Bahia foi pedido que ficassem atentos aos destroços e, em 2 dias, um pacote de cartas lacradas em borracha e relacionadas aos homens foi recuperado. Com o passar do tempo, o FBI, juntamente com a Guarda Costeira e outras autoridades no assunto, começaram a encontrar mais evidências e então reconstituíram o plano de fuga. Como nesta vida ninguém está 100% seguro de nada, Eileen West, o 4º prisioneiro que não conseguiu sair da sua cela a tempo, sem muita escolha, não é? Começou a colaborar com as informações. Eles haviam começado a fazer planos em dezembro do ano anterior, quando um deles se deparou com algumas lâminas de serra velhas, que deu boas asas à imaginação, que incluía até uma furadeira caseira feita com o motor de um aspirador de pó quebrado. Tudo pensando em como seria incrível começar a remover aquela parede. E de fato começaram. Você acha que abrir um buraco na parede seria um problema?
Acertou. Então agora temos 2 problemas: tampar o que conseguiram abrir e esconder os buracos com o que dava. Uma mala, um pedaço de papelão e o que tivesse pela frente para dar uma bela disfarçada, não é? Atrás das celas tinha um corredor comum e aberto. Agora vem comigo. Até para fechar o olho se quiser. Eles seguiram por esse corredor e subiram até o telhado do bloco das suas celas dentro do prédio. E ali montaram uma oficina secreta. Eles iam revezando para ficarem de olho nos guardas na noite anterior à última contagem. Eles usaram uma variedade de materiais roubados e doados para construir e esconder tudo o que precisavam para poder escapar. A gente tem que falar até meio baixinho aqui. Ao mesmo tempo, estavam procurando uma saída do prédio. O teto tinha uns bons 30 pés de altura, ao em torno de 9 metros, mais ou menos. Aqui que a gente não manja nada de pés, que é tudo em metros. E usando uma rede de canos, eles subiram e abriram o ventilador no topo do poço. Eles mantiveram no lugar temporariamente, criando, minha gente, acreditem ou não, parafuso falso de sabão. Mais de 50 capas de chuva que eles roubaram ou juntaram foram transformadas em coletes salva-vidas improvisados e um bote de borracha com direito à costura vulcanizada pelos canos de vapor da própria prisão também fazia parte de todo esse contexto, né? Ideia esta retirada de revistas que foram encontradas nas celas dos próprios prisioneiros. Ainda no repertório das ideias da liberdade, também construíram remos de madeira e transformaram um instrumento musical, acredite ou não, em uma ferramenta para inflar a jangada. Imagina esta cena. Plano finalizado e na noite de 11 de junho eles estavam prontos para partir. O informante da prisão, no entanto, não teve sua grade do ventilador completamente removida e se deu mal. Esse foi deixado para trás. Os outros 3 saíram pela frente, entraram no corredor, pegaram seus equipamentos, saíram pelo ventilador e subiram até o telhado da prisão. Desceram pela chaminé da padaria dos fundos da cela, pularam a cerca, viraram-se para as costas do nordeste da ilha e lançaram sua jangada. Daí para frente, meus amigos, o que aconteceu permanece um mistério até hoje. Muitas pessoas fizeram um grande esforço para provar que os homens poderiam ter sobrevivido, mas a questão permanece. Eles sobreviveriam? A investigação do FBI na época concluiu o contrário pelas seguintes razões. Atravessando a Baía, sim, os jovens nadaram mais de 1,5 km de Alcatraz até a ilha Angel. Mas com as fortes correntes e as águas gélidas da Baía, as chances eram praticamente nulas, né? Com esses homens, os pobres coitados. O plano, de acordo com o nosso informante da prisão, era roubar roupas e um carro, quando chegassem em terra firme, mas nunca foi descoberto nenhum roubo como esse na região. Pelo menos não naquele momento, entendeu? Você vai entender o porquê já já. Se os fugitivos tiveram ajuda, não poderiam comprovar. As famílias pareciam improváveis mesmo de ter os meios financeiros para fornecer qualquer apoio efetivo. Nos 17 anos em que o FBI trabalhou no caso, nenhuma evidência crível apareceu para sugerir que os homens ainda estivessem vivos, seja nos Estados Unidos, seja no exterior. Mas não para por aí. O mistério sim continua. O caso foi fechado oficialmente em 31 de dezembro de 1979 e a responsabilidade foi transferida para o U.S. Marshal Service, que continua investigando no caso improvável de o trio ainda estar vivo. Uma nova onda de mistério sobre a fuga de Alcatraz aparece nos anos posteriores. Mythbusters em 2003. O episódio de 2003 dos incríveis Mythbusters no Discovery Channel testou a viabilidade de uma fuga da ilha a bordo de uma jangada construída com os mesmos materiais e ferramentas disponíveis para os presos. E adivinhem o que eles descobriram? Sim, é o que você pensou, meu querido, minha querida, era possível. Fato intrigante 2.0. Quando o caso foi transferido do FBI para os delegados federais, todos os arquivos foram examinados em detalhes em um programa de 2011 no National Geographic Channel. Michael Dyke, o delegado, que por sinal aparece em várias outras matérias, descobriu que nos registros oficiais liberados posteriormente foi relatado que, ao contrário do relatório oficial do FBI de que a jangada nunca foi recuperada, uma jangada foi descoberta na ilha Angel justo em 12 de junho de 1962, um dia apenas depois da fuga, junto com pegadas partindo da própria jangada.
Além disso, os relatórios também afirmaram que, ao contrário do relatório oficial do FBI de nenhum roubo de carro sendo relatado ali naquela região, um carro, em específico um Chevrolet azul de 1955, havia sido roubado nas proximidades da noite da fuga. Várias coisas sendo descobertas ali, não? Também foi relatado que às 11h30, em 12 de junho, um motorista de Stockton, Califórnia, 128 quilômetros a leste de São Francisco, relatou à patrulha rodoviária da Califórnia que ele havia sido forçado a sair da estrada por 3 homens em, adivinha o quê? Sim, uma Chevrolet azul. Um pouco estranho, não? Essa descoberta gerou especulações de que as autoridades sabiam da evidência, sugerindo que o trio havia sobrevivido e as acobertaram, assim como fizeram com as declarações de que os homens se afogaram, não apenas para salvar a reputação de Alcatraz como uma prisão à prova de fuga, mas esperando que os fugitivos relaxassem e se tornassem alvos mais fáceis de encontrar. O documentário de 2015. Segura que tem notícia até 2021. Um documentário de 2015 do History Channel apresentou mais evidências reunidas ao longo de anos pela família Anglin. Cartões de Natal contendo uma caligrafia dos Anglins e supostamente recebidos por membros da família por 3 anos após a fuga foram exibidos no documentário. Enquanto a caligrafia foi verificada como sendo dos Anglin, nenhum dos envelopes continha um carimbo dos Correios, né? Então, de modo que os especialistas não puderam determinar quando eles foram entregues. A família citou uma história do amigo de família Fred Breeze, que cresceu com os irmãos e alegou tê-los reconhecido aonde? No Rio de Janeiro. Continua lindo. Bem aqui no Brasil. Em 2018, uma correspondência misteriosa foi divulgada. Ele teria escrito à polícia de São Francisco em 2013, mas apenas anos depois foi divulgada. Por causa da carta, o caso foi reaberto pelo FBI. Meu nome é John Anglin, diz a carta. Eu fugi de Alcatraz em junho de 1962. Naquela noite, todos nós conseguimos, mas foi por pouco. O autor da correspondência que conta o que houve com o trio seria supostamente o próprio John. Mas o que efetivamente diz a carta? Bom, a carta escrita afirma que os 3 fugitivos, os irmãos John e Clarence Anglin e também Frank Morris, viveram até a velhice. Clarence teria morrido em 2008, Morris em 2005 e ele, John, estaria sofrendo de câncer. O autor da carta tenta fazer um acordo com as autoridades por meio da correspondência. Se vocês anunciarem na TV que eu ficarei preso por no máximo 1 ano e que receberei cuidados médicos, escreverei de volta para dizer exatamente onde estou, diz ele na carta. O que há de novo dessa história então para 2021? Bom, a fuga foi em junho de 1962 e agora, quase 60 anos depois, há uma sede aparentemente insaciável de descobrir todos os detalhes da ousada fuga do trio e desvendar o mistério do que aconteceu com os fugitivos nas décadas desde que eles conseguiram o que parecia ser impossível. David Winner, cuja mãe Mary é um dos 12 irmãos dos irmãos Anglin, e em menor grau seu irmão Ken, tornaram-se os guardiões do legado dos Anglins. Os Winners participaram de nada menos que 4 documentários sobre a milagrosa fuga da prisão. E David Winner foi coautor de um livro, Escape Alcatraz, The Untold Story of a Greatest Prison Break in American Story, com o biógrafo Michael Esslinger. E Winner disse que continua impressionado com o interesse na história de seus tios. É uma loucura, disse ele. Nós ouvimos de pessoas de todo o mundo. As pessoas estão tão fascinadas por essa história. Eles querem saber tudo o que puderem sobre essas cartas. É uma loucura, disse ele. Nós ouvimos de pessoas de todo o mundo. As pessoas estão tão fascinadas por essa história. Eles querem saber tudo o que puderem sobre esses caras que fizeram o que disseram ser impossível. David Winner participou da recém-lançada série do History Channel The Great Escapes, que foi criada para a rede pela produtora do renomado autor Morgan Freeman, agora no ano de 2021. Freeman narra a série que analisa 8 das maiores fugas da história americana. A história dos Anglins foi usada para dar início a esta série. Winner diz que eles fizeram um trabalho muito bom em contar a história e que foi entrevistado para a série durante o auge do bloqueio do Covid. Na série, Morgan basicamente orienta o público através das fugas e fala sobre como elas aconteceram.
Eu não sei você, mas acho que essa história ainda vai render muito o que falar. E eu adorei contá-la hoje para você. Se você também gostou, sinaliza pra gente deixando seu like, ativando o sininho da notificação também para receber os próximos.